Alô, alô, minha gente querida, gente boa de Deus e do meu coração. Nós estamos continuando a nossa sequência de Mateus e quando nós terminarmos esse capítulo 20, eu vou fazer algum parêntese e vou incluir algumas narrativas do Evangelho de Lucas, que, a meu ver, me parecem ser imprescindíveis e que explicam ilustrativamente esse princípio de que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, ou o que Jesus diz aqui no final já do texto do capítulo 20, quando mais uma vez ele afirma essa inversão de polos e significados, quando diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar. Servir e dar. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, quando chegarmos aqui nesse momento, eu vou fazer um parêntese, a gente vai para Lucas 15 e nós vamos ver uma determinada sequência imprescindível. E foram parábolas que Jesus fez para ilustrar o que esse princípio aqui causava na mente, no coração dos religiosos e até dos discípulos dele, que muitas vezes não compreendiam. Mas hoje nós estamos na sequência, onde no verso 16 esse princípio é colocado e já foi explicado nessa parábola da vinha, na qual nós ficamos 4 programas tratando do assunto, e na quinta-feira passada isso aconteceu sem nenhuma preocupação minha com a exposição do texto, sobre o qual a gente já tinha falado diversas vezes, mas apenas sobre o princípio com o qual Jesus conclui aqui. E está tudo gravado aí na nossa plataforma no YouTube. Sim, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos de fato se dispõem e vêm. E esses que vêm são os escolhidos. Muita gente é chamada e não vai. Só é chamada, mas não responde. Ouve, mas não diz presente. É convocado, mas
silencia ou arranja desculpas ou pretextos, conforme a gente vê em algumas parábolas de Jesus, especialmente no Evangelho de Lucas, nós vamos ver. Pois bem, os escolhidos não são os prediletinhos de Deus, não são aqueles que contra todo e qualquer significado de independência cognitiva, de livre-arbítrio, de escolha, de quebrantamento, de arrependimento, decidem ir. São justamente esses, os que escolhem ir. Todos receberam o mesmo chamado, mas só alguns se dispuseram a vir. Por isso, os primeiros frequentemente são os últimos, foram chamados lá no início, mas o coração vai adiando, postergando, não entende nada, discute com Deus, como a gente viu na parábola, e outras coisas mais. Ao passo em que, em sendo todos chamados, todavia são poucos os que se dispõem. E olha aqui, na sequência histórica da narrativa dos evangelhos, os milhares que foram chamados e que tinham a chance de se colocarem a caminho, seguindo a Jesus todos os dias, e que não foram. E também aqueles que foram explicitamente convidados, vem, segue-me, anda comigo, mas que arranjaram desculpas e pretextos, como a gente vê, já viu aqui em Mateus e vai ver também no Evangelho de Lucas, arranjam desculpas para não ir. E aí, conclusão, não vem. E não é porque Deus é de uma soberania fatalista, não é nenhum predestinismo absolutamente tomado por caprichos divinos, perversos, de apartheid, de escolhas primordiais. Meu queridinho, você vem, os demais eu criei só para danar, só para ferrar. Não, isso aí é coisa de religioso doido, especialmente aqueles que adotam essas doutrinas da eleição e da predestinação como fatalismo divino, o que o meu coração nunca, um único dia da minha vida conseguiu tragar, nem digerir, nem processar. Nem com o melhor esforço da minha mente isso conseguiu passar no teste. E nem no teste da humanidade, nem no teste do amor, e nem no teste do significado da existência de cada ser que foi criado. Não passa. Você tem que ser fanático, tem que ter um narcisismo extraordinário diante de Deus. Por alguma razão, Deus me tornou fascinantemente dele, extraordinariamente seu filho, e me predestinou de tal modo que no meio de todos esses bilhões, eu fui o único que ouvi a voz dele, entendi e atendi. Então, por isso é que eu sou esse ser extraordinário, chamado por Deus, atendi a voz de Deus e por isso eu tenho uma coroa de glória. Ah, pelo amor de Deus, se Deus fosse assim, eu ia preferir mergulhar na inexistência do que num negócio dessa natureza que faz mal a toda a constituição do meu ser como um indivíduo humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que carrego no meu coração. Eu tenho certeza, amor, e o amor de Deus se expande e se espalha e se transmite e se refraciona a partir de mim na direção de todos os demais seres humanos. E eu sou um homem mau, como Jesus disse, ora vós que sois maus, eu me incluo entre esses. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos?
quanto mais o vosso Pai Celeste não saberá dar boas coisas àqueles que lhe o pedirem. E os que lhe o pedirem não são só aqueles que receberam uma doutrinação e pedem conforme tenham sido doutrinados. São pessoas em qualquer lugar da terra que nunca nem ouviram o nome, nem o apelido, nem os chavecos teológicos de nenhuma natureza, mas na agonia, ou na necessidade, ou no vazio do coração, erguem os olhos aos céus, não sabem nem para quem pedir, mas pedem. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, mesmo que não saiba que nome é esse, ainda porque o nome do Senhor não é o importante, Ele é o eu sou, Ele é o que é. Ele é aquele que diz eu sou quem eu sou. E com eu sou quem eu sou, qualquer um que ergue os olhos aos céus e clama, está falando com Ele. Em qualquer lugar da terra, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, Deus também não faz acepção predestinista de pessoas. Você escolhe uma coisa ou outra. Se Deus predestina, Ele faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz nenhum predestinismo fatalista de ninguém. Vá dormir com esse barulho e escolha quem é o Deus da sua vida. O meu eu sei quem é, e Ele está de braços abertos na cruz, chamando todos os seres humanos, de todos os lugares e de todas as dimensões. Pois bem, no verso 17 desse capítulo 20, está dito, estando Jesus para subir a Jerusalém, porque eles não tinham ainda chegado a Jerusalém, onde, por exemplo, essa parábola da vinha e dos trabalhadores da última hora veio a ser contada por Jesus aos seus discípulos. Não tinham, mas estavam se aproximando das regiões montanhosas da Judéia. Jerusalém é um lugar alto, está uma média de 800 metros de altitude em relação ao resto do país. Não é o lugar mais alto, mas é um dos mais altos do lugar. Por isso, em toda a Bíblia, toda vez que se refere a Jerusalém, se diz subindo para Jerusalém, porque era um caminho de ascendência. Como Jerusalém é diferente da Galileia, onde se diz descendo para o mar da Galileia, porque era um lugar baixo. Como Jericó é baixo, uma descida. Como o Mar Morto é mais profundamente ainda uma descida. E o Jordão tem esse nome porque significa aquele que desce. É bem baixo mesmo, topograficamente. Portanto, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 apóstolos que estavam com ele, que andavam com ele, que dormiam com ele, e que estavam, portanto, fazendo a viagem com ele, e em caminho, enquanto andavam, enquanto subiam, lentamente, não foi num instante que chegaram a Jerusalém, eles foram parando a uma quantidade interessante de episódios que a gente vê nesse processo até chegar lá. Você encontra no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas vários episódios nesse processo, entre esse momento aqui e a chegada a Jerusalém. É justamente esse interregno aí que eu quero preencher com Lucas e com Marcos, para você ter esses episódios que em Mateus não foram mencionados. Logo, logo eles vão chegar a Jerusalém de acordo com a narrativa de Mateus. Com a de Marcos, especialmente com a de Lucas, isso demora mais tempo. E tem coisas importantes que ele diz. Mas então, nesse caminho, chamou os 12 e lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. Repete, é a 5ª vez que ele diz isso. Se a gente for contar as repetições nos 3 evangelhos sinóticos, foram muito mais, mas só aqui em Mateus a gente já viu isso
Uma, duas, três, quatro. Essa é a quinta vez em que ele repete a mesma coisa e os discípulos nunca lidam com a informação de maneira correta. Como eu já mostrei para vocês, desde a Galileia. Você lembra? Quem está me acompanhando o tempo todo sabe exatamente como é uma negação total que esses apóstolos fazem acerca da mensagem da cruz. Jesus fala que haverá cruz, que haverá morte e que haverá ressurreição. Mas eles não querem saber. Começou com Pedro, não longe de ti tal coisa. E assim eles vão. Quando Jesus conversa com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração também sobre isso, a gente viu a mesma evasão por parte dos discípulos presentes. Quando ele introduz o assunto outra vez para um grupo maior, de novo eles mudam de assunto. Passam a falar de Elias, mas Elias não vem antes, mas não está fora da ordem. Eles começam a querer criar cronologias e assim vão. E aqui Jesus outra vez introduz o assunto. Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Cada vez que Jesus fala nisso, ele é agora mais e mais resumido, conciso, sintético e objetivo do que das primeiras vezes. E prossegue dizendo, e o entregarão aos gentios, porque ele acabou também passando pelas mãos dos romanos, no caso, dos soldados que o açoitaram por obrigação de ofício, e também Pilatos, que foi designado para julgá-lo, e que fez tudo para isentá-lo, dizendo, eu não vejo mal nenhum nele, julguem vocês a ele. Não, nós não podemos. Se a gente fizer esse julgamento, nós vamos contrariar a lei. Além do mais, nesse festival da Páscoa, nós não podemos. Nós precisamos que vocês, autoridade suprema e máxima, que nós reconhecemos, disseram os sumos sacerdotes, que são os romanos, julguem-no em nosso nome, empurraram como puderam para Pilatos. Por isso é que na brincadeira a gente diz, eu entrei nessa armação assim como Pilatos entrou no credo. Pura armação, o cara não queria. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá, mas ao terceiro dia ressurgirá, mas ao terceiro dia ressurgirá, pela quinta vez, mas ao terceiro dia ressurgirá. Mas não adianta. Eles continuam em negação. Eles continuam não querendo ouvir. Eles continuam com os sentidos obstruídos. Eles não querem saber dessa história da cruz, de açoite, de morte, de humilhação, mesmo que tudo isso termine com ressurreição. Ao terceiro dia ressurgirá. Por quê? Porque eles creem na morte, mas eles não creem em ressurreição. Esse é que é o fato. Porque se eles crescem em ressurreição, a morte seria apenas um episódio no meio desse caminho que terminaria de maneira gloriosa, vencedora e poderosa, com algo magnífico, inexplicável e indizível, que é a ressurreição. Mas eles não criam em ressurreição. Num certo sentido, ninguém crê em ressurreição. Todo mundo crê em morte. Mesmo falando, por exemplo, dos crentes. Todo crente crê em morte. E na morte física.
Deus me livre. Batem na madeira. Vira essa boca para lá. Até, por exemplo, eu que falo na morte com a naturalidade com a qual eu falo no nascimento, toda vez que eu falo na morte, por exemplo, na minha morte, uma quantidade enorme de pessoas batendo na mesa. Não. Parece até que eu vou viver para sempre. Eu não vou viver nessa terra para sempre. Eu já vivi mais do que tenho de vida ainda. Tudo que eu tiver de vida para frente é bônus, é lucro. Como diz o Salmo, a vida do homem chega a 70 anos. Eu cheguei a 70 anos. Em havendo vigor a 80. O que passar disso, você pode até passar com muita longevidade. Raramente alguém passa disso com vigor. Porque depois dos 80, no geral, quando se passa disso, o que nos aguarda é canseira, é enfado, é dor, é achar que é isso, é aquilo. Faz parte. E daí é normal. Assim como é normal nascer, não saber falar, chorar, depender, engatinhar, aprender a andar, cair muito, aprender devagar, andar melhor, depois aprender a correr e cair muito, até correr sem cair. Tudo é processo, tudo é natural. A morte é natural. Agora, o que os discípulos não conseguem crer, nem nos evangelhos e nem no dia de hoje, nem aqui comigo, nem aqui comigo, nem aqui comigo, conseguem crer, é na ressurreição com naturalidade. E vem Jesus e diz, mas no terceiro dia ressurgirá, e eles não querem ser. Como é que eles se evadem desse assunto aqui? No verso 20 diz, então, Jesus acabou de falar isso, acabou. Quando ele acaba de falar, então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, que é pai de Tiago e João, e que ficara na Galiléia, cuidando da indústriazinha pesqueira que eles tinham com Pedro e com André. Mas a mulher dele seguiu com Jesus. Vocês vejam como essas mulheres do Evangelho têm muita liberdade de movimento. Lucas 8 diz que várias delas deixaram para trás casa, marido, filhos e seguiram Jesus durante aquele período. Algumas ficaram um período inteiro, como a mãe dele passou boa parte do tempo com ele, as irmãs, as primas, as amigas, diversas e variadas, discípulas que foram se agregando e que eram as que o serviam e traziam alimentos e renovavam os víveres para que eles tivessem com que comer e beber, tivessem um mínimo de possibilidade de dedicarem-se ao ministério explícito, porque elas faziam essa diaconia natural, esse serviço natural de cuidado dele. Leia lá em Lucas 8. Então, se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu, com os seus 2 filhos, são Tiago e João, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Um favor. Jesus tinha acabado de dizer, olha, a gente vai subir, eu vou morrer e vou ressuscitar. Não houve reflexão a respeito do assunto. É um caso do tipo assim, ele tem mania de falar nisso. Mas a gente já ouviu isso 5 outras vezes. Deixa para lá. Vamos mudar o tema. Vamos mudar de assunto. E é o que ela faz levando os filhos, não faz sozinha não. Ela pega os 2 filhos, são apóstolos, Tiago e João, que são pessoas que estão sempre com Jesus em ocasiões particulares. Eles tinham visto, por exemplo, a transfiguração, eles tinham visto algumas outras situações
Eles foram os únicos levados para dentro da casa do chefe da sinagoga em Cafarnaum, chamado Jairo, para a ressurreição da filha dele. Lembram do Talita Cume? Pedro, Tiago e João foram os únicos convidados a entrar, como há outras ocasiões em que eles também são mencionados como um grupo que faz parte de uma categoria que penetra algumas intimidades e que nem todos a elas e para elas são convidados. Pois bem, eles ouviam coisas particulares. Eles tinham ouvido aquele diálogo inusitadíssimo de Jesus. Imagine Jesus dialogando com Moisés e com Elias no Monte Hermon, na Transfiguração, falando a respeito desse tema que eles fugiam, da cruz. Falando da cruz. Você lê isso no Evangelho de Lucas, no texto alusivo à Transfiguração, diz: e eles conversavam acerca da partida que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, falavam da morte de Jesus, da cruz de Jesus, dos fenômenos que envolveriam isso, a crucificação e posteriormente a ressurreição e a glorificação de Cristo. Os quatro, Pedro, Tiago e João, ouviram, viram. Mas tinha um bloqueio. A gente só entende o que a gente quer, só ouve o que a gente deseja, só internaliza o que a gente permite, só acolhe o que a gente concede, só pratica o que a gente pré-seleciona. É impressionante a natureza humana e como o Evangelho vai ilustrando essa dificuldade que os seres humanos, todos nós temos, de sermos isentos, de sermos epistemologicamente, cognitivamente, gente aberta mesmo para o todo da fala de Deus, ou o todo da fala humana, ou o todo da realidade. A gente sempre filtra, a gente sempre peneira, a gente sempre seleciona, a gente sempre separa o joio do trigo. A gente escolhe o que a gente quer que seja o nosso joio e a gente bota para o lado o que a gente acha que é uma fala que não nos interessa, que não nos agrada. E aqui de novo, Jesus acaba de falar isso, e como eles já tinham se insurgido contra, no caso de Pedro, isso não te acontecerá. Aqui em Mateus 16, vocês viram o que aconteceu. Foi que Jesus respondeu. E nas outras ocasiões, todas as vezes que Jesus menciona como eles são evasivos, e fogem, e puxam, e mudam de assunto, e trazem uma outra questão, e metem algo para tentar atrasar a discussão. E aqui, quando Jesus outra vez fala a mesma coisa, e chega a ele imediatamente a mulher de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João, e adorando, vêm e se ajoelham e o adoram. O que era uma coisa bárbara, chocante, na perspectiva do judaísmo, ou do olhar religioso judaico, ou mesmo do olhar humano, pagão, na Palestina, ou no território de Israel, ou entre os filhos de Israel, ou entre os chamados gentios, que eram os não israelitas, era algo chocante. Chegar uma mulher com 2 filhos adultos e se ajoelharem diante de um homem de 33 anos e o adorarem. E é o que eles fazem. E Jesus não diz nada contra, porque ele sabe quem ele é. Ele lida com isso com naturalidade.
Vocês nunca vão ver Jesus levantando alguém dizendo, não, adora a Deus, a mim não. Eu sou apenas um profeta, um enviado. Ele é aquele que diz, eu e o Pai somos um. A megalomania de Jesus é essa. Ele carrega essa megalomania e só é aceitável em Deus. Só alguém que seja eterno e incriado e que não seja subproduto de nada nem de ninguém é que pode aceitar a adoração, porque ele é o ente indesignável, ele é o inexplicável, ele é o absurdo, ele é o inexprimível, ele é o inalcançável, ele é o indisponível a todas as qualquer racionalizações. Esse é digno de todo louvor e de toda adoração. Ninguém mais. Os anjos, todas as vezes que alguém equivocadamente se ajoelhou para adorá-los, os puseram em pé, dizendo, adora a Deus, nós somos só criaturas como vocês. Quando se tentou fazer isso com Moisés, foi a mesma coisa. Quando se tentou fazer isso com qualquer outra criatura lúcida que não fosse louca, a reação é a mesma. Portanto, Jesus aceitar a adoração só pode definir que ele é Deus ou que ele é o maior de todos os doidos planetários. E como não há nenhum traço de loucura nele, nada, e foram milhares os estudiosos que buscaram traços de loucura ou de devaneio alucinado em Jesus e não encontraram jamais, o que sobrou foi o fato de que nós estamos lidando com Deus aqui. Vêm e o adoram, a mãe e os 2 filhos, e perguntou então Jesus, quando a mãe disse, Senhor, eu quero te pedir um favor. Ela olha para cima, Jesus está diante dela, os filhos ajoelhados ao lado dela, ela diz, Senhor, eu quero te pedir um favor. Aí Jesus perguntou, o que tu queres? E ela respondeu, manda, é uma ordem. Tu tens esse poder, manda que no teu reino, quando tu te assentares no trono, Jesus está falando de cruz e ressurreição. Ele não falou em trono. Ele só vai falar em trono depois de introduzir um interregno de muito tempo. Aqui em Mateus a gente vai encontrar parábolas mais adiante que justamente tratam esse interregno entre a cruz e a ressurreição e a volta de Jesus como algo longo. Vocês vão ver quando a gente chegar no capítulo 24, no capítulo 25. Longo é o interregno, não é imediato. E a gente sabe que eles estão, todos eles, pensando no trono como algo imediato. A cruz, eles vão passar, ele tem essa mania de falar da cruz e da ressurreição, mas ele não vai poder ficar sem ser vitoriosamente manifesto, sem, no final de tudo, nos surpreender, se assentando no trono da sua glória, já agora aqui, seja lá o que venha antes, é só porque ele tem essa vontade de falar, mas a gente está centrado no trono. A gente crê e quer esta glória. E além disso, essa mãe pede um favor em relação ao trono. Pede que, quando esse dia do trono chegar aqui para ela, já que ele fala em morte e ressurreição, a gente passa batido por cima e chega logo um trono. O dia do trono, eu quero te pedir um favor. E Joãozinho, querido, que tu amas tanto, tem um temperamento meio difícil, o irmão dele também,
Por isso tu os apelidastes de Boanerges, filhos do trovão, porque eles trovejam muito. Ao mesmo tempo, João, que também é um ente trovejante, é paradoxalmente um ser muito carinhoso, meigo, tem uma capacidade de ternura, de afetividade e de capacidade de toque. Ele é quem bota a cabeça no peito de Jesus e reclina, e faz carinho, tem aquela meiguice. Era muito certamente o mais jovem de todos esses aqui presentes no grupo. E ela diz: manda que no teu reino, nesse manifestar da tua soberania que vai esmagar todos os maldosos e perversos, especialmente os romanos, qualquer adversário humano ou espiritual de qualquer natureza, manda que na chegada desse teu reino de glória, estes meus 2 filhos, nos meus, ela se coloca no privilégio. Estes meus 2 filhos, eu não sou eles, mas eu sou quem os pariu, sou a mãe deles. Então é uma glória que também me serve. Estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Com relação a quem fica à direita e à esquerda, tu podes escolher. Desde que eles fiquem assentados, isso tudo é dito enquanto ela está ali, num estado de adoração, falando com Jesus e dizendo: eu queria um à direita e o outro à esquerda. Agora imagine, coloque-se no lugar de uma pessoa que faz esse tipo de oração a Deus. Você sabe muito bem quantas vezes você já se ajoelhou para pedir estupidez a Deus. Quantas vezes você já se ajoelhou para pedir estupidez a Deus? Provavelmente você tenha se ajoelhado até o dia de hoje na sua vida para pedir mais estupidez a Deus do que para trazer qualquer que seja a oração, a prece ou pedido de favor sensato e lúcido. Aqui ela. Manda que um se assente à direita e outro à esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedir. E acho interessante que a resposta de Jesus é plural, é um imperativo no plural, porque ele não fala só com ela, que foi a vocalizadora do pedido. Ele sabe que ela foi a representante vocal, porque era desejo dela pedir o que pediu, mas havia a anuência absoluta dos outros, dos 2 filhos. Anuíram, foram juntos, se ajoelharam juntos. Esse é um diálogo de joelhos. É uma cena patética para você olhar de longe. Aquela mãe, os 2 filhos, os outros apóstolos em volta, mulheres, discípulas e amigas em volta, pessoas do povo sempre estavam nas beiradas de todo o processo, no mínimo, mesmo quando não havia multidão, havia muita gente observando. Aí vem essa cena, esse presépio, que vira uma presepada. Se ajoelham, e esse diálogo inteiro é de joelhos, é aqui do chão para cima. E os outros em pé olhando. Meu Deus! Que oração mais estranha, que cara de pau! Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Incluiu os 3 no pedido. Porque eles estavam dentro. A mãe era apenas a vocalizadora. Eles tinham também usado a mãe para ser aquela que representava, que era o fator oral da declaração.
mas o coração deles estava ali em estado de aplauso, súplice, querendo que Jesus dissesse: tá bom, uma oração de mãe é irresistível. Você que é uma mãe que cuidou tão bem dos filhos e que me acompanha agora, veio da Galileia até aqui, nessa penúltima hora, nessa 1ª hora, você chegou aqui para fazer esse pedido, eu vou concedê-lo a você. Era essa a expectativa de Tiago e João. E foi essa a ousadia da mãe. E a resposta de Jesus é para os 3. E para tantos mais quantos queiram ouvir então e hoje em qualquer tempo. E é plural a resposta dele. Não sabeis o que pedis. Pelo amor de Deus, não me façam essas orações. Não me peçam lugares, tronos, posições, assentos, importâncias, visibilizações, prosperidades e projeções. Não me peçam percepções grandiosas que vocês venham a trazer sobre os demais. Não peçam grandeza a mim, não peçam prioridade, não peçam preeminência, não peçam expressão de excelência, não peçam para serem eminências, não peçam para serem aqueles que te representam, não peçam para ganharem extrema visibilidade diante de todos em comparação com qualquer outro e qualquer um na face da terra. Porque o que ela pede e eles anuem ao pedido é para que eles sejam o 2º e o 3º na visibilidade terráquea no reino de Deus. É um surto megalômano, narcisista, de quem não se enxerga, de quem não ouve o que Jesus diz: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus já vem repetindo essas coisas, mas entra por aqui, sai por aqui. E como eles tinham sido chamados de uma multidão para fazerem parte de um grupo de 12, eles ficam achando que isso dá a eles uma prerrogativa absolutamente superior. Mal sabem eles que tem gente sem nome, gente completamente desconhecida, gente que nem veio a saber do nome de Jesus enquanto viveu no planeta Terra e que foi infinitamente mais lindo, mais bonita, mais doce, mais quebrantada, mais súplice, mais humana, mais generosa, mais corajosa, mais desinteressada, mais dada ao serviço, menos comparativa, sem inveja de ninguém, feliz com quem era, praticando os dons, os talentos e as possibilidades que carregava durante o curso da história dele. Gente muito, muito, muito superior, com uma essência humana do que esses 12 aqui carregavam. Nunca entenderam que eles foram chamados porque eles eram os caras que estavam ali. E não estavam na Arábia Saudita, nem na Índia. Nem eram índios na chamada América do Norte, nem na América do Sul. Nem nas ilhas do Pacífico ou do Atlântico. Nem eram pessoas morando na Turquia. Nem eram apolônios, como Apolônio de Tínia, na Turquia, que foi um homem bonito, santo, que não chegou a conhecer Jesus, mas foi lindo. Como indivíduo sozinho, sem a ajuda do ensino do Evangelho soprado no ouvido dele todo dia, proporcionalmente ele foi mais interessante do que qualquer desses 12 apóstolos. Não sabiam de nada.
Mas é assim, quando a gente recebe uma informação sobre o Evangelho, a gente fica achando na mesma hora que aquilo nos tornou gente superior. É por isso que os membros das igrejas são assim tão horrorosos, tão supremacistas, que acham os que têm direito a pedir o patético, na maior pateticidade. São os construtores de presépio para as suas próprias presepadas, das suas piedades orgulhosas, das suas piedades cheias de clamor de superioridade. Eu quero só um favorzinho, que tu coloques o meu filhinho, um deles à direita, outros à esquerda, para que quem olhar para ti veja os dois juntos. E o resplendor da tua glória nos tronos que eles terão ao teu lado. É só isso que eu te peço. Por favor, Jesus. E Jesus olha para baixo e diz: vocês não sabem o que pedem. Vamos levantar daí. Pelo amor de Deus, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí Jesus puxa o assunto da morte, do sofrimento, do flagelamento, do abuso, da rejeição, do sofrimento aleatório, do arbítrio de terceiros realizando os seus desejos malignos, tirando a vida de pessoas. Jesus introduz esse tema. Vocês não sabem o que estão me pedindo quanto a sentar no trono. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, já que vocês estão fugindo do tema da cruz e da ressurreição. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam. E agora aqui provavelmente já não foi a mãe que respondeu, mas os dois homens, Tiago e João. Podemos. Podemos. Quando eles disseram podemos, eles estavam antecipando para eles mesmos, sem se darem conta, o fato de que a cruz era para Jesus tanto quanto seria para todos. Até para aquele que foi o único que não veio a morrer morte violenta, que foi João, filho dela aqui e eventualmente o mais novo dos apóstolos. Morreu exilado de velho, morreu de tédio, morreu de depressão solitária, morreu na ausência de vozes, morreu sem apupos, morreu sem aplausos, morreu sem aconchego, morreu sem cuidados, morreu na solidão, morreu olhando para um teto vazio numa gruta sem ninguém, na ilha de Pátimos. E foi João. Se o filho dela é o João do Apocalipse, foi assim que ele morreu. Agora, Tiago, é só ler Lucas 12 e você fica sabendo como esse Tiago aqui morreu. Leia lá em Lucas 12. Ele morreu decapitado. A cabeça rolou para lá, o corpo caiu para cá. Esse foi o trono humano de Tiago, foi botar a cabeça no cadafalso ali, no lugar da decapitação, a cabeça caindo lá embaixo, o corpo aberto aqui em cima, largado aqui em cima e o coração ainda pulsando, esguichando sangue para todos os lados. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse Jesus: bebereis o meu cálice. Eu vou deixar vocês beberem o meu cálice, com certeza. Vão beber e se preparem. Mas à minha esquerda
e à minha direita, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete, não me compete. Eu não designo ninguém para lado nenhum, para preeminência nenhuma. Isso não está no meu arbítrio. Isso é que é lindo. Pois ele, sendo Deus, como Paulo diz escrevendo aos Filipenses, não tomou, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que ao nome de Jesus toda língua tremule, todo ente dê glória a Ele. Agora, Ele próprio não se autodesigna para nada e nem concede glórias a ninguém. Ele transfere tudo isso para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, mas é o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um, mas é o Pai quem concede. E Ele, subsistindo em forma de Deus, não julga como usurpação decidir aquilo que é decisão soberana do absurdo, indisponível aos sentidos humanos. E Ele faz isso com uma doçura quebrantada, num esvaziar-se de si mesmo maravilhosamente lindo, tão diferente desses discípulos que só se enchem de si mesmo. A gente tem aqui um choque entre os que chegam cheios de si e aquele que se esvazia de si. Essa é a grande diferença. Se você pudesse transformar isso em recipientes na sua visibilidade, você veria a mulher de Zebedeu e Tiago e João chegando com aqueles cântaros e ânforas enormes, cheias, transbordantes, transparentes, gritantemente exaltadas de si próprias. E Ele, que é maior do que tudo e todos, esvaziando-se, 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 esvaziando. Esvazia-se tanto que Ele olha para frente, olha e vê a cruz, vê a ressurreição, diz: essa é agora a missão. Ele nem fala do reino por vir, nem do trono, nem da glória, não. É uma coisa de cada vez, e o que está diante de mim é humilhação, sofrimento, morte, cruz, dor. Depois ressurgirei diante de você. Mas basta ter isso como consciência e referência da vida. Aí lá vem eles, pulam por sobre a cruz e a ressurreição e querem já fazer a colocação de 3 tronos, e ela já quer entronizar neles os seus filhinhos Tiago e João. Vocês podem, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Aí os dois disseram: podemos. Sem ter ideia. Eu fico imaginando a quantidade de vezes em que Tiago, sendo levado para ser decapitado, não pensou justamente nesse episódio aqui. Podemos ser batizados com o teu batismo de morte. Não era nem de cruz, porque a decapitação é suave, é rápida. É um martírio generoso. Acaba logo. Consciência se esvai logo.
Não há dor. Cruz não é longa, é terrível, é ignominiosa. Mas eu imagino Tiago andando para aquele lugar onde ele seria decapitado para atender aos desejos e à propaganda política do rei Herodes, que estava fazendo política com a morte dos apóstolos. Quantas vezes ele não pensou naquilo, naquele dia, naquela tolice, naquele dia, mais do que nunca. Jesus diz, não cabe a mim, bebereis o cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Isso já está feito. Não será resultado de um improviso de última hora. Já está feito. Já foi designado por meu Pai. E, eventualmente, vocês não têm nada a ver com isso. Na realidade, não deveriam nem pensar nesse tema. Eu só chamei vocês para me seguirem, eu não falei nada além de me sigam. E eu darei um trono assim, o assado, para qualquer um de vocês, começando por quem chegou primeiro, até por quem chegou depois. Não! Eles tinham, se quisessem, tinham acabado de aprender a lógica do reino de Deus nessa parábola da vinha que antecedeu a tudo que eu estou falando hoje aqui, mas eles nem isso aprenderam. Tiago e João e a mãe deles achavam que, como eles tinham sido os primeiros a receberem o convite, eles eram trabalhadores da primeira hora e tinham direito a sentar no trono. Vejam como está tudo interligado e como, apesar do evangelho estar todo interligado, os discípulos não aprendem nunca. Isso é que é trágico. Sobre a realidade de ser discípulo, eles não aprendem nunca. Eu já estou falando há 1 hora e eu vou parar aqui no dia de hoje. Amanhã eu vou continuar porque o que eu tenho a dizer é muito mais, isso foi só uma pequena introdução. E eu te peço, Jesus, e nessa simples introdução, todo aquele que tem um coração aberto e que não fica filtrando a tua palavra, nem selecionando o evangelho que gosta, e esses que têm o coração totalmente em estado de arreganho, de alma e de ser, do todo da tua palavra, tenham acolhido o ensino do quebrantamento e do silêncio. A gente anda em silêncio diante de ti, fazendo a nossa parte com toda alegria, porque para aqueles que te conheceram, basta-lhes o privilégio de um dia te haverem conhecido. É o que eu te peço, que aqui aconteça no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, os meus amigos tiktokianos já se foram, e eu vou parar por aqui. Ainda tem mais 1 minuto de tiktokianos aqui comigo. 1 minuto e 15. Deus abençoe vocês. Minha sugestão é que vocês passem para o meu canal no YouTube, tá bom? Passem agora. Passem agora para vocês continuarem comigo, porque no YouTube eu continuo, no TikTok é que acaba aqui. Um beijo. Fiquem com Jesus. Hoje vocês não foram tantos. Não foram tantos no dia de hoje. Ainda tem 49 segundos de live, ó. Aqui, vocês estão indo. Um beijo para vocês. Eu estou aqui tentando matar essa live, mas ela vai e volta.
Tá aí, gente boa. Queridos, queridas, vocês que estão aqui comigo e que me acompanham nessa plataforma para qual eu peço todo mundo para vir, que é onde tem tudo, que é a do YouTube, que é uma verdadeira TV. Então, com vocês eu estou falando agora. Vocês estão vendo passar ali um CPF com um Pix pessoal do Caio e da Adriana. E aí eu quero agradecer. Minha mulherzinha botou o nome de algumas pessoas queridas aqui e falou, ó, não esquece, eu botei os nomes. Hoje só vieram 3.000 aqui no TikTok, normalmente é bem mais. Mas todo dia, e a gente nunca sabe o que vai acontecer no mundo da internet. Pois bem, deixa eu escrever aqui o que a minha mulher botou para eu não esquecer. Eu quero agradecer a vocês. Ó. Ela botou várias pessoas aqui e para eu trazer a nossa gratidão. Muito obrigado a você que fez uma doação no dia 14. Obrigado mesmo. E depois vem o Denilson. Obrigado. Vanessa, que é a nossa querida aqui de toda semana. O Walter também. Obrigado, Walter. Alexandre, obrigado. Tão carinhoso, tão generoso. O Lívio, muito obrigado, Lívio. Você é muito querido. Silas, muito obrigado, meu irmão. Hugo, sempre generoso. O Fernando, obrigado, Fernando, de todo o coração, pelo seu carinho, viu? Marcos, generoso demais, Deus te abençoe. A Martinha, Marta, muito obrigado pela sua generosidade. Você e o Tiago, generosíssimos, Deus os abençoe. Outra vez a você, Marta e Tiago. A Márcia, que chegou aqui, obrigado, Márcia. O Marcos, de novo, obrigadíssimo. Félix, o Eliomar, obrigado, Eliomar. O Joy Luiz, obrigadíssimo. Também o Carlos, obrigado, Carlos. O Leonardo, obrigado. A Shirley, muito obrigado. A Bianca, o André, e, enfim, pessoas queridas. O Vitor, obrigado. Evandro, muito, muito grato. Marcelo, gratíssimo, Marcelo. Marcos, obrigado. Robinson. O Eli, obrigado. Deus te abençoe. E aqui a Daniela, obrigadíssimo, Dani. Lucas, obrigado, meu filho. Luiz, obrigadíssimo. Eunice, Diogo, muito obrigado, Diogo. Você foi fundamental, inclusive, para nos ajudar a salvar as coisas aqui, viu? Obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado, Alexandre. E de coração a Joana, muito obrigado. Marcos, Vanusa, obrigadão. Oscar, também, meu irmão, que gratidão. Arlan, o Leonardo de novo voltou. Aí tem o Joaldo, obrigadão, Joaldo. E assim como eles, outros que vieram e nos ajudaram. Deixa eu ir até o final, meu Deus. Fechou aqui de repente, mas eu agradeço ao Robson, agradeço a Daniela, já agradeci ao Alexandre, a Joana, ao Marcos, a Vanusa, ao Oscar outra vez. Enfim, vocês são muito queridos, muito obrigado. Tami, Leonardo, vocês são lindos. A Shirlene, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. E tá aqui, esses aqui são os que estão usando esse Pix pessoal. Por isso que a Adriana é que recebe. Aí o Pix. Aí tem um segundo Pix, que não é um CPF, é um CNPJ.
Quem recebe é o meu amigo Edivaldo, meu companheirão querido de todas as horas. Está comigo há muitos anos, desde 1989. É uma fidelidade inabalável, querido. Sofre quando eu sofro e se alegra quando eu me alegro. E aí aparece o Pix do CNPJ, que é o que sustenta o meu ministério. A saber, o pessoal que trabalha aqui comigo, em Brasília, o pessoal que trabalha no Rio, o pessoal que presta serviços, porque toda hora, hoje, por exemplo, nós vamos ter que contratar um eletricista para voltar aqui, porque a gente está com um disjuntor, com um problema aqui nessa área toda do cenário do estúdio, tem que trocar. É recurso que vem dessa contribuição que você dá, dos que recortam, dos que fazem coisas diversas e variadas, vem também daí, dessa ajuda do CNPJ. E o meu amigo Edivaldo é quem recolhe. Eu peço que você ajude. Peço que você ajude, porque se não precisássemos disso, eu não pediria a você. Todo o meu coração, quem me conhece sabe que eu não pedi, mesmo. E o meu grande prazer é quando a gente tem o suficiente, bastante, para não precisar tocar neste assunto. Se assim fosse, eu passaria batido, já teria terminado o programa de hoje. Mas se eu estou falando, é porque é uma necessidade. CNPJ do nosso Pix institucional está aí para você contribuir com o nosso ministério. Agora, tem gente que diz, eu não gosto de Pix. Tem implicância com tudo, assim como tem gente que prefere assistir no TikTok do que vir para o YouTube ver com 4 câmeras, com gerador de caracteres, com tantos recursos. Meu Deus, eu não consigo entender. Eu iria para um lugar onde eu visse tudo melhor, mais amplo, mais nítido, com mais explicações. Mas tem gente que gosta de espiar, ao invés de ver o cenário. Cada um é cada um. Mas eu entendo quem diga, eu não gosto do Pix. Tá bom. Então escreva caiofab.com.br, só isso. Escreveu? Clique Enter. Aí cai aí no meu blog, tá vendo? Aí em cima, piscando, contribuição, contribuição, contribuição. Entrou, muito obrigado, eu já agradeço de saída. E aí você tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas e com todas as informações suficientes para você fazer um depósito ou uma transferência bancária agora mesmo. Apertou em mais opções de contribuição, aí você passa esse verdinho, outra vez os mesmos bancos, com as mesmas informações, e embaixo tem Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo. Para quem diz, eu gosto mais de usar o cartão, especialmente aqueles que dizem, não, eu não gosto de me preocupar, então eu faço logo uma projeção de 6 meses ou 1 ano, coloco o dia certo para ver a dedução e eu nem penso mais no assunto para eu não correr o risco de me esquecer ou de me atrasar. Então tá aí. Se esse é o seu caso, os cartões estão aí à sua disposição. Embaixo tem o PagSeguro, que todo mundo já usou bastante no Brasil e usa ainda. E o PayPal, que é o que se usa no exterior de qualquer país do mundo. Você pode mandar a sua contribuição para o nosso ministério usando o PayPal, tá bom? Então, isso aí para sustento do que a gente faz aqui. E agora é a minha grande alegria te oferecer a você os meus cursos. Porque o que eu estou ensinando aqui é o básico. Todo mundo precisa aprender. Agora, nos cursos eu ofereço ensinos em sequência, com algumas conclusões que não cabem nem, por exemplo, na exposição de Mateus. Eu vou adiante segundo o texto da narrativa do Evangelho. Nos cursos não, eu pego um tema e vou debulhando muito mais longamente, sempre preocupado na média ponderada da compreensão dos alunos. Por isso é que eu ofereço, em primeiro lugar,
Se você clicar aí caiofabio.com.br/curso, botou? Clica. Clicou, entrou. Entrou onde? No primeiro curso que eu criei, que foi o Reconexões. São 200 aulas de 10 minutos cada uma. E começa antes do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa ambiência pré-gênesica. E vai até depois do Lago de Fogo no Apocalipse. Vai até lá. Olha, eu estou vendo aqui, já tem uma lâmpada piscando. É uma lâmpada para trocar. Trabalho para o meu querido amigo Edivaldo, para a gente pagar. Todo dia tem coisa queimando. Quem trabalha com muita luz sabe disso. Mas voltando ao nosso tema, está aí o Reconexões, ao lado dele, Jesus, a chave hermenêutica, que é para você aprender a ler a Bíblia, a ler o Novo Testamento, a ler qualquer outra coisa e a ouvir. A ouvir. Porque quando você aprende Jesus, a chave hermenêutica, você pode ouvir qualquer coisa que você sabe o que é idiotice, o que é heresia, o que é besteira, o que é basicalidade, o que é infantilismo, o que é essa bobagem geral que anda à nossa volta. É raro, no meio de uma multidão de bobagens, você encontrar uma coisa lúcida. Jesus, a chave hermenêutica, ajuda você a nunca mais ser enganado. Aí o ativar, que ensina você a botar em prática o Evangelho. Eu prego uma mensagem do Evangelho, quando termino eu digo, olha, isso aqui a gente pratica assim, fazendo assim, 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 assim. Aí vem essas outras ofertas todas do dilúvio ao Apocalipse, o curso sobre o medo, que libertou já a vida de tantos e tantos, atravessando os lutos, as perdas, os abandonos, os divórcios, as orfandades, o tabu do suicídio, no divã de Deus, enfim, é uma quantidade grande de cursos disponibilizados. E hoje eu ofereço a você o poder dos salmos. Está aí, enquanto eu continuo gravando. Sexta-feira eu vou gravar mais. Vou gravar o Salmo 78 e provavelmente o 79, mas já tem aí centenas de salmos para você ter acesso a eles no caiofá.com.br/cursos. Você pede o poder dos salmos, eles são lidos tendo Jesus como chave interpretativa. Então eles se transformam em evangelhos. E como eu vou subdividindo cada salmo em 3, 4, 5, 6, 7, até 8, às vezes 9 subdivisões, e todos eles lidos a partir de Jesus como chave interpretativa, eles viram evangelhos com temáticas que se aplicam ao cotidiano da vida de todos nós. A inveja que sentem de você, as perseguições, as manias de doidos contra a sua vida, os problemas familiares, é uma quantidade enorme. Todas as temáticas dos salmos viram evangelhos com aplicativos postos diante de você na sua existência, que está carregada de todas essas coisas. E você vai ter os salmos tendo Jesus como chave hermenêutica. Entre aí, caiofabio.com.br/cursos e pegue o poder dos salmos hoje para você, tá bom? E eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Vai ser uma grande alegria para o meu coração. E eu fico por aqui com você. Volto amanhã, por volta de 13h nós vamos estar aqui. Um grande beijo. E não se esqueça, os dias são maus. As notícias são horrorosas. As perspectivas são estranhas. Daqui a 10 anos haverá mais robôs no mundo do que almas humanas. Daqui a 5, 6, 7 anos, os homens e as mulheres começarão a ficar sem saber o que fazer da vida.
porque os robôs e as inteligências artificiais vão tomar conta de tudo. E você não sabe o que vai fazer da sua vida. A maior parte das profissões, a pessoa estuda, 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 e a chance dela cair em extinção total dentro de alguns anos é imensa, é enorme. As guerras e os rumores de guerra e as revoluções e nação contra nação e reino contra reino e os abalos sísmicos e as fendas no coração do Pacífico e os fenômenos estranhos na terra, nos céus, chocados que muitos ficamos com os fenômenos dos céus e nos céus, com ameaças celestiais do ponto de vista cósmico, tanto quanto sinais inexplicáveis acontecendo de todos os lados e aumentando num volume extraordinário, enquanto a terra cambaleia como bêbada, e é só o início da bebedeira terráquea. Do porre que os humanos estão dando no planeta, lá vai ela, cambaleante. Até o eixo dela já está mudando, os polos derretendo, os mares aumentam e sobem, não apenas porque os polos derretem, mas porque existem outras realidades de natureza física que também engordam as águas além do aumento das águas e do derretimento dos polos. O calor só tende a aumentar, não vai melhorar. Haverá momentos frios em alguns lugares, gelados, para depois serem alternados por calores extremos. E há lugares de calores extremos que vão sofrer e já estão sofrendo grandes inundações. E as inundações vão aumentar tanto que não haverá soluções urbanas para elas. Em nenhuma grande megalópole planetária haverá soluções para as inundações, nem para queda abundante, desproporcional de neve, ou sequer haverá solução para o calor horroroso, porque até os nossos ar-condicionados vão precisar de mais recursos e os pobres da Terra não têm ar-condicionado. Mais da metade do planeta, muito mais da metade do planeta, torra de calor. Enquanto as bombas atômicas proliferam, os países atômicos aumentam, as ameaças atômicas, que são ameaças de extinção, só crescem, e os políticos brincam de se ameaçar uns aos outros com extinções intercontinentais, as explorações, as expropriações, os roubos nacionais aumentam. Vou tomar tua terra, vou pegar os teus minérios raros, eu quero dominar e agregar, incorporar um continente inteiro que merecia ser nosso e não deles. Eu vou lá pegar também, quero meter a mão, sou o dono do mundo, posso explodir a Terra 7 vezes, quem é que vai discutir comigo? Esse é o mundo no qual a gente vive, só não percebe isso quem está com a cabeça no buraco, não quer ver, não quer ver, não quer ver, está em negação. Agora, quem não está em negação está enxergando. E está se angustiando. E o trágico é que a maioria não tem esperança. Não tem esperança. Eu todos os dias dou graças a Deus por ser habitado por essa esperança. Que vem de Jesus e que diz: ora, quando todas estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Isso é que me dá força para viver e me dará
todos os dias da minha vida. Por outro lado, eu imploro aos seres humanos todos os dias para a gente parar de destruir a terra. Como diz o Apocalipse, o juízo de Deus vem para esses que são idólatras de consumo. Está lá no Apocalipse, capítulo 19, 18 e 19. Esses que são idólatras de consumo, esses que fazem as estátuas falarem e os que adoram as estátuas falantes, os robôs da nossa civilização, e esses que são os que destroem o meio ambiente, destroem a terra. Sobre esses, particularmente, é que o juízo de Deus se avizinha. Ouça o que eu estou lhe dizendo com seu melhor coração, em nome de Jesus. Amém, amém.